Meu nome é John e moro em New Hampshire. Eu havia adquirido uma propriedade rural no ano de 2018. Estava recém-casado com minha esposa Annie. Nós dois sempre tivemos o sonho de comprar uma fazendinha. Além disso, eu e Annie somos profissionais na área de pecuária e agricultura. Sou formado em agronomia, com especialização em insumos, e minha esposa é veterinária e gosta de trabalhar com animais grandes, como cavalos e bois. Em pouco tempo fomos melhorando nossa fazenda, comprando tratores e alguns animais. Construímos um estábulo em frente à casa da fazenda e compramos alguns cavalos, que logo começaram a se reproduzir. Naquele ano, já tínhamos o total de 5 cavalos. Em uma certa noite, já perto das 11 da noite, eu terminava um relatório no computador e minha esposa assistia TV na sala. Foi quando meu cachorro, Spike, começou a latir muito. Eu mandava ele se calar, mas Spike não me obedecia. Ele arranhava a porta e queria sair de casa. Insistiu tanto que resolvi abrir a porta. Quando saiu, correu direto para o estábulo. Percebi então que os cavalos estavam agitados. Avisei minha esposa que havia algo errado no estábulo. Fui verificar o que estava acontecendo, me arrependendo de não ter levado minha espingarda. Quando cheguei na porta, vi os cavalos relinchando bastante. O cachorro latia e parecia brigar com alguma coisa. Pensei que Spike tentava atacar um dos cavalos. Gritei para ele parar, mas continuava latindo. Fiquei com raiva e entrei mais fundo no estábulo. Foi quando vi algo que me deixou em choque. Em um canto escuro, um dos cavalos estava deitado no chão com um grande corte em uma das patas traseiras. Parecia que um pedaço do músculo fora arrancado. Perto dele havia um enorme cachorro do tamanho de uma pessoa em pé. Olhava fixamente para mim com olhos vermelhos. Meu cachorro latia ferozmente. Senti medo e raiva ao mesmo tempo, pois ele estava matando um dos meus animais. Corri para casa em pânico. Minha esposa perguntou o que estava acontecendo, pois eu estava eufórico. Apenas disse a ela para trancar a casa e não sair. Peguei minha espingarda e voltei para o estábulo, mas antes de chegar vi o animal correndo em 4 patas na minha direção. Aquele bicho fazia um barulho como bater de palmas quando corria, por causa das orelhas enormes. No reflexo, só tive tempo de mirar e atirar sem precisão. Por sorte, acertei uma das patas daquela criatura. Ela parou rosnando a poucos metros de distância. Meu cachorro aproveitou e mordeu uma das patas traseiras. Tentei mirar para dar outro tiro, mas não conseguia, com medo de acertar Spike. Ele se embolou com o bicho no chão em uma luta mortal. Em um momento, consegui acertar um tiro nas costas daquela coisa. Minha esposa, vendo pela janela, soltou um grito perguntando que bicho feio era aquele. A besta desistiu e correu colina acima. Meu cachorro foi atrás. Tive que correr para impedir que o seguisse. Eram muito rápidos e logo os perdi de vista. Consegui fazer Spike voltar, apesar de ferido. Minha esposa tratou o corte grande em seu lombo. Pedi para ela não sair e chamamos a polícia. Contamos que um animal estranho havia atacado a fazenda. Quando os policiais chegaram, mostramos o estrago no estábulo. Ficaram chocados. Minha esposa, como veterinária, nunca viu animal tão feio e não sabe definir o que era. Os policiais cogitaram lobo ou coiote, mas ela descartou essa possibilidade. Tivemos que sacrificar o pobre cavalo. Naquela noite fomos visitados por um lobisomem, tenho certeza. Aquela foi a primeira vez. Esperávamos nunca mais ver aquela criatura, mas reforçamos a segurança com portas de ferro e câmeras. Algumas semanas se passaram sem novos incidentes. Achávamos que o pesadelo tinha acabado. Até que, em uma noite de tempestade, o terror recomeçou. Eu estava na sala quando Spike começou a latir incontrolavelmente. Desta vez, decidi pegar minha arma antes de sair. A chuva caía forte lá fora. Ao chegar no estábulo, vi a porta arrombada. Dentro, 2 cavalos jaziam no chão, mortos. Havia pegadas e marcas de sangue por toda parte. De repente, um relâmpago iluminou a figura temível do lobisomem, agachado sobre os corpos. Seus olhos vermelhos faiscaram na escuridão.
O monstro avançou na minha direção, mas consegui dar um tiro certeiro em seu ombro. Ainda assim, continuou vindo em minha direção, uivando furiosamente. Recuei para fora do estábulo enquanto a fera tentava me alcançar, devagar por causa do ferimento. Do lado de fora, a tempestade castigava. Desesperado, corri até o celeiro vizinho me abrigar, com a criatura ainda em meu encalço. Tranquei as portas pesadas atrás de mim, mas podia ouvi-la arranhando do lado de fora. De repente, as luzes do celeiro se apagaram. Ouvi os relâmpagos lá fora e o lobisomem uivando. Estava encurralado no escuro com aquela coisa tentando entrar. Armado apenas com minha lanterna e espingarda, sabia que precisava resistir até o amanhecer. A noite seria longa, até o sol surgir novamente. Passado algum tempo, os arranhões e uivos cessaram. Por um momento, pensei que o monstro tinha ido embora, mas de repente as portas tremeram com estrondo. A fera estava tentando arrombá-las. Corri pelo celeiro procurando uma rota de fuga, mas todas as saídas estavam trancadas. Estava completamente encurralado. Quando as portas finalmente cederam, me preparei atirando em direção à escuridão. A lanterna revelou o vulto do lobisomem avançando em minha direção. Um disparo o acertou no peito, fazendo-o recuar. Usei as balas restantes para mantê-lo afastado, enquanto corria pelo celeiro buscando abrigo. Entrei em um compartimento isolado e tranquei a porta de metal com a fera esmurrando do lado de fora. Sabia que aquela barreira não o deteria por muito tempo. Foi quando notei um alçapão no teto. Usei caixas empilhadas para alcançá-lo e sair por ali, pouco antes do monstro invadir o cômodo. Agora estava no telhado com a chuva torrencial me encharcando. Avistei uma claridade no horizonte, indicando o amanhecer próximo. De repente, o lobisomem surgiu pelo alçapão, me encurralando no telhado escorregadio. Tive que lutar pela minha vida quando avançou para o ataque final. A luta foi brutal. Caímos do telhado em direção ao solo, mas consegui me livrar de suas garras antes do impacto. O monstro não teve a mesma sorte. Corri em direção à fazenda quando vi os primeiros raios de sol surgindo. Sabia que a fera já não representava mais perigo depois do amanhecer. De volta à casa, encontrei minha esposa apavorada depois de passar a noite trancada e sozinha. Contei a ela tudo o que havia acontecido naquela noite de terror. Na manhã seguinte, retornamos ao celeiro e encontramos o corpo do maligno lobisomem estirado no chão. Sua ameaça finalmente acabara com a luz do sol. Enterramos os cavalos mortos e decidimos vender a propriedade, incapazes de continuar vivendo naquele lugar amaldiçoado. Nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Anos depois, ouvimos rumores de avistamentos na antiga fazenda. Contamos nossa história às autoridades, que finalmente reconheceram a ameaça real representada pelo lobisomem. Desde então, a região se tornou foco de estudos e buscas pelo monstro. Nossa história acendeu a chama para que outros pudessem se prevenir e se defender daquelas criaturas das trevas. Embora tenhamos encontrado paz longe dali, jamais poderemos esquecer aquelas noites de terror sob as garras impiedosas do lobisomem. Nosso pesadelo pessoal se transformou em alerta para o mundo. Às vezes ainda tenho pesadelos, revivendo cada momento naquela luta desesperada pela sobrevivência. Mas encontramos conforto sabendo que nossa história pode impedir que outros passem pelo mesmo horror. Hoje vamos em frente, mas nunca baixamos a guarda durante as noites de tempestade, pois sabemos que enquanto existir escuridão, a ameaça do lobisomem continuará à espreita em nosso mundo. Essa foi a história de como um sonho bucólico se tornou um inferno na Terra e de como sobrevivemos para contar ao mundo o terror que testemunhamos. Acreditem ou não, o mal está lá fora nas trevas, esperando o momento de atacar. Estejam preparados.